Ok, então, mais uma vez, bom dia a todos. Em primeiro lugar, rapidamente aqui, agradecer e parabenizar ao Ministério da Justiça, à Secretaria de Gestão, Ensino e Segurança Pública, tanto pela publicação do segundo volume da revista, quanto pela promoção desse evento também de grande importância na difusão do conhecimento. Eu gostaria só de destacar, não sei se todos enxergam o meu cursor, mas aqui, esse trabalho que será apresentado agora é um ensaio. Então, aqui na última linha aqui da tela de apresentação, vocês conseguem ver, o ensaio possui algumas características que o diferenciam do tradicional artigo, tá? E eu vou falar um pouquinho de quais são essas características. Só aqui, rapidamente, para nós nos situarmos, diferentemente do artigo tradicional, o ensaio é uma reflexão sobre determinado tema, e não tem a pretensão de esgotá-lo. O ensaio não é, portanto, investigativo, e ele comporta a apresentação da opinião do autor. Nós temos aqui dois pontos principais, um é a questão da reflexão, outro ponto é a questão do tema. Eu vou aqui discorrer rapidamente sobre o tema e mais à frente nós retornaremos então à reflexão. O tema desse ensaio justamente é a elaboração e veiculação de mensagens adversas por parte de grupos criminosos. A grande pergunta que surge na apresentação do tema é o que seriam essas mensagens adversas. Muito se falou aqui, desde a conferência de abertura, em relação ao enfrentamento à criminalidade, inclusive a criminalidade organizada. Atualmente, nós estamos aí passando por um debate muito grande a respeito da chamada segurança multidimensional, que compreende, então, esse enfrentamento sob diferentes perspectivas, sob diferentes dimensões, e uma dessas dimensões é a chamada dimensão informacional ou dimensão psicológica. Esses conceitos não são exatamente sinônimos, mas eles se confundem em algumas partes. E as mensagens adversas estão justamente nesse contexto. Então, o que seriam essas mensagens adversas, tá? Mensagens adversas, no âmbito da segurança pública, elas consistem em uma tentativa de, e essa palavra é muito importante, influenciar opiniões, provocar atitudes e induzir comportamentos em públicos específicos, de forma a beneficiar, ainda que potencialmente, interesses de grupos criminosos, já que nós estamos aqui nesse recorte da segurança pública. Aqui eu trago um exemplo de mensagem adversa, eu não vou aqui me delongar, nós poderíamos passar a tarde toda aqui ilustrando inúmeras mensagens com essa natureza, que eu trago uma de uma organização criminosa que espalhou faixas em diversas cidades, né, com mensagens aí voltadas supostamente para motociclistas que incomodavam a comunidade por fazer muito barulho. Então, nós poderíamos aqui identificar rapidamente um público específico, talvez ali os moradores, os habitantes daquela comunidade, e percebam que essa facção ela procura o quê? Ela procura conquistar para si um certo glamour, um certo status dentro daquela comunidade. Esse é um aspecto que é pouco falado, que é pouco pensado quando nós falamos em enfrentamento à criminalidade, mas que não pode ser de modo algum deixado de lado. Logo na conferência de abertura, foi falado sobre a questão da glamorização, a questão do status, né, que há 30, 40 anos atrás, quando se transitava por essas ditas comunidades, era comum as crianças brincarem de bandidos e mocinhos, mas que hoje em dia as crianças só brincam de bandido e bandido, né? Então, falou-se, inclusive, usou-se essa expressão, guerra cultural. Eu prefiro, na verdade, a expressão aqui, guerra do imaginário, porque é justamente isso que acontece. De que trata esse fenômeno? Esse fenômeno ele se trata especificamente daquilo que nós chamamos de propaganda, que as pessoas confundem demasiadamente com publicidade. As duas palavras, coloquialmente, são inclusive utilizadas como sinônimos, mas de fato não são. Enquanto publicidade é mais voltada para a promoção comercial, seja de um produto ou serviço, a propaganda é mais voltada para a veiculação de ideias, de sistemas, de doutrinas. Então, aqui nós estamos diante de ações de propaganda. Então, o que nós entendemos por propaganda? E aqui eu trago um fragmento extraído do Manual de Campanha de Operações Psicológicas do Exército Brasileiro. Então, por propaganda, nós entendemos a difusão de qualquer informação, ideia, doutrina ou apelo especial, visando gerar emoções, provocar atitudes, influenciar opiniões ou dirigir o comportamento de indivíduos ou grupos, a fim de beneficiar direto ou indiretamente quem a promoveu. É disso que nós estamos falando. E existe um outro conceito paralelo, um conceito que anda de mãos dadas, mas que nós devemos buscar diferenciá-los, que é propaganda adversa. Então, da mesma forma que existe a propaganda e que a propaganda é um instrumento
de ação psicológica no contexto da atividade de inteligência, a propaganda adversa ela consiste na manipulação planejada de quaisquer informações, ideias ou doutrinas para influenciar grupos e indivíduos com vistas a obter comportamentos pré-determinados que resultem em benefício de seu patrocinador. Diferentemente do conceito apresentado anteriormente, que é proveniente, foi extraído do Manual de Campanha de Operações Psicológicas, esse que eu projetei agora, ele foi extraído da própria DENISP, da Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública. E eu queria só chamar a atenção de vocês para um detalhe, que de forma alguma é perfumaria. E quando nós falamos da operacionalização das ações psicológicas, da operacionalização das ações de contra-propaganda, é um detalhe importantíssimo, que é esse conceito, o de propaganda adversa, ele não se diferencia muito sob o aspecto conceitual do conceito da própria propaganda. Então, aqui nós temos um quadrinho onde eu extraio alguns elementos, tá? Os principais elementos desse conceito. Então, esse quadro foi elaborado por mim, e aqui eu destaco, então, esses elementos, 5 elementos principais: a manipulação planejada de quaisquer informações, ideias ou doutrinas para influenciar grupos e indivíduos, com vistas a obter comportamentos predeterminados que resultem em benefício do seu patrocinador. Esses são os 5 elementos nucleares principais do conceito de propaganda adversa, e que nós, obrigatoriamente, precisamos conhecer, identificar, para que possamos trabalhar com a chamada contra-propaganda. Tá? Bom, como a propaganda adversa é veiculada pelos grupos criminosos, e qual é o seu propósito? Aqui eu trago um fragmento de um outro artigo, também de minha autoria, publicado na revista da Polícia Militar da Bahia, onde eu digo o seguinte: também são recorrentes a fixação de cartazes colados mesmo em postes, pichação de muros estabelecendo que horários as pessoas podem transitar, regras para o trânsito, abaixar o vidro, desligar os faróis, a difusão de músicas, e isso foi também destacado na conferência de abertura, músicas que muitas vezes depreciam e incitam ataques a policiais. Então, dentro dessa questão de glamorização, a contraparte dessa glamorização do crime é muitas vezes a demonização do policial. E muitas dessas mensagens que são veiculadas na forma de música, elas tratam, então, dessa demonização e da incitação de ataques de populares, até mesmo de crianças, a integrantes de forças policiais. Então, são diversas formas, as mais variadas possíveis, tá? Que são utilizadas. Eu não vou ler todo esse texto, aqui nós temos, na verdade, apenas alguns dos propósitos dessas mensagens adversas: cooptação de novos colaboradores, desestímulo de indivíduos que planejam desligar-se da organização, aumento do número de partidos, ampliação do grau de engajamento de novos faccionados, decretação de ordens aos seus membros, realização, rompimento de alianças e por aí vai. Então, são os propósitos mais distintos. O importante é que vocês assimilem o seguinte: esses propósitos, eles sempre vão buscar atender ao quê? Aos interesses do grupo criminoso. Bom, e aí, como eu falei para vocês, o ensaio, ele propõe a reflexão sobre um tema. O tema foi apresentado. Agora, qual reflexão nós nos propusemos desse ensaio a fazer? Justamente esse entendimento nos leva a refletir sobre a necessidade premente de identificação, avaliação, acompanhamento e, eventualmente, da neutralização dos efeitos gerados por essas mensagens. Ou seja, da realização de medidas efetivas para a contraposição da propaganda adversa, veiculada pelas facções criminosas. Então, a reflexão, a pergunta que é feita é: a contra-propaganda que é prevista dentro daquele conjunto das chamadas medidas ativas de contra-inteligência poderia ser empregada no enfrentamento a essas mensagens adversas produzidas e veiculadas por grupos criminosos com o propósito de atender aos seus objetivos, tá? E aí nós chegamos à seguinte percepção: o meio adequado para o enfrentamento da propaganda adversa é chamado de contra-propaganda. Contra-propaganda que, diga-se de passagem, embora seja talvez uma das medidas menos faladas, menos estudadas e menos trabalhadas no âmbito da contra-inteligência, ela está lá, está inserida na Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública, consta expressamente na DENISP. A contra-propaganda é o meio adequado para o enfrentamento à propaganda adversa. E esse conjunto de mensagens que foi comentado por mim inicialmente, eles formam, sim, aquilo que nós podemos entender como sendo propaganda adversa, de acordo com os conceitos que foram apresentados. E aqui eu trago rapidamente, só para que nós possamos visualizar, então, o posicionamento da contra-propaganda, a atividade de inteligência, de segurança pública, como todos
sabem, ela vai comportar, então, dois ramos distintos, tá? Um ramo chamado inteligência de segurança pública e outro ramo chamado contra-inteligência de segurança pública. E a contra-inteligência de segurança pública, na leitura feita pela DENISP, isso não se repete em todas as doutrinas, mas aqui nós estamos falando de segurança pública, então vamos tomar como paradigma a DENISP. Na leitura feita dentro da DENISP, a contra-inteligência vai comportar, então, medidas de segurança orgânica, medidas de segurança ativa e também a chamada medidas de segurança de assuntos internos. Tá? Aqui dentro da segurança ativa, nós temos a contra-espionagem, o contra-terrorismo, a contra-sabotagem, e aqui nós temos uma caixinha, que é a caixinha da contra-propaganda. Portanto, uma medida de segurança ativa que faz parte, então, da contra-inteligência e está prevista na Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública. Então, vamos agora, a partir da DENISP, desse marco teórico, tá, apresentar alguns conceitos. Né? Então, o conceito de contra-propaganda expresso na DENISP corresponde o quê? Medidas ativas. Medidas ativas são aquelas que têm uma natureza essencialmente ofensiva, ou seja, que elas pressupõem, inclusive, tá, ações direcionadas a uma mensagem ou uma propaganda diversa, medidas ativas destinadas a detectar, identificar, avaliar, e aí o destaque é, por minha conta, analisar e neutralizar as ações de propaganda diversa. Evidentemente, essa neutralização, caso ela venha a ocorrer, ela pressupõe obrigatoriamente uma análise prévia, o que muitas vezes é a grande dificuldade. Ao ministrar cursos, seminários, palestras sobre o assunto, principalmente para públicos da área de segurança pública, tá? No primeiro encontro de inteligência da Polícia Militar do Nordeste, em 2019, no segundo encontro de inteligência para a Polícia Militar do Nordeste, em 2021, sempre aqueles colegas que se dispõem à operacionalização desse conteúdo apresentam a mesma dificuldade, como analisar e como promover essa neutralização. Tá? Então, essas medidas, elas transcorrem basicamente, como está dito aí no próprio conceito, a partir da desinformação e da própria propaganda. Existe uma metodologia de análise do ato comunicacional e a mensagem, a propaganda diversa, ela é, em si, um ato comunicacional. Aqui eu estou projetando o paradigma de Lasswell, Harold Lasswell, que é um paradigma muito conhecido já desde os anos 50, já foi trabalhado bastante no contexto das operações psicológicas, para a análise e posterior neutralização, então, de mensagens, de propagandas adversas. O paradigma de Lasswell, então, ele tem essas cinco perspectivas, esses cinco fatores de análise: quem diz o quê, para quem, por qual canal, com que efeito. E aí eu destaco esse último, então, essa última caixinha da direita, com que efeito, quais são os resultados, a análise dos efeitos. Evidentemente, nós temos uma infinidade de mensagens e nós temos uma quantidade limitada de efetivo, de pessoal e de tempo. Então, a questão da análise dos efeitos é fundamental para que eu possa desenvolver qualquer tipo de contra-propaganda. E aí, no ensaio, nós apresentamos, então, eu apresento, então, eu pego dois casos reais de mensagens. Os dois casos são mensagens adversas, ou seja, que se enquadram naquele conceito, produzidas por facções criminosas, na verdade, o mesmo grupo criminoso. Então, eu apresento no ensaio esses dois casos, tá? Vocês vão poder ler. Um é de 2006. Nos dois casos, nós temos aí, então, mensagens produzidas e veiculadas por uma facção criminosa. E nesse outro caso aqui, é um caso mais recente, é um caso que veio à tona em 2014, ele foi divulgado em 2014, mas já deveria ocorrer há algum tempo, nas penitenciárias do Paraná, onde a mesma facção, então, produzia aí um grito de guerra muito mais conciso, muito mais enxuto do que aquela situação anterior. Aquela situação anterior, ela resultou na divulgação de uma carta aberta, uma carta pública, mas que não engajava, que não motivava, que não empolgava. Aqui nós temos, nesse caso, que já é um caso posterior, de 2014, uma mensagem mais concisa, mais enxuta, mas com vários elementos de persuasão. Esses elementos, eles são destacados ao longo do ensaio, tá? E aí, então, vem aquela grande questão, que é como fazer essa análise do efeito persuasivo de uma mensagem. E aí eu apresento no ensaio, então, essa proposta dentro daquela última perspectiva, daquela última dimensão do paradigma de Lasswell, né, que eu projetei anteriormente: quem diz o quê, para quem, por qual canal e com que efeitos. Como analisar os efeitos no que tange a questão da persuasão. Então, nós apresentamos aqui uma proposta de análise dos efeitos. Eu destaco que nós temos aqui 4 perspectivas, 4 dimensões diferentes, tá?
Em cima aqui dessa linha tracejada, nós temos a perspectiva espacial e a perspectiva cênica. Essas duas perspectivas, elas compreendem elementos mais visíveis, mais perceptíveis. E abaixo nós temos outras duas perspectivas, a simbólica e a semântica, que são menos perceptíveis, são perspectivas mais implícitas, mas todas as quatro são importantes para que eu possa compreender, então, o efeito persuasivo da mensagem. Na perspectiva espacial, eu vou analisar, então, o uso do espaço como fator de persuasão. Na perspectiva cênica, eu vou analisar o uso de gestos e movimentos como elementos de persuasão. Pela perspectiva semântica, o analista vai trabalhar o uso de significados como elementos de persuasão. E, por fim, pela perspectiva simbólica, o analista vai trabalhar aí o uso dos símbolos como elementos de persuasão. Já me aproximando, então, do final, eu espero que não tenha extrapolado demasiadamente o tempo, tá? Trago aqui 3 considerações finais. A primeira é que a Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública, a DENISP, ela já prevê a contra-propaganda. Então, a medida ativa de contra-inteligência está ali no contexto da segurança ativa. Portanto, conforme nós vimos aqui, e conforme é também apresentado no ensaio, que eu convido todos à leitura, um instrumento válido para o enfrentamento de mensagens adversas veiculadas por grupos criminosos. Contudo, notem que é praticamente inexistente em nosso país ainda, e aí eu achei muito interessante quando foi discutido, quando foi suscitado aí o debate em relação ao treinamento, à capacitação, é praticamente inexistente a capacitação de profissionais de inteligência no Brasil para atuação nessa área específica, tá? A segunda consideração que eu trago é com relação ao fato de que a contra-propaganda, como de resto todas as medidas ativas de contra-inteligência, não deve ser executada de forma empírica. É extremamente perigoso, aquilo que os profissionais da área, que trabalham com operações psicológicas, chamam de efeito bumerangue, tá? Uma contra-mensagem, uma contra-propaganda elaborada de forma empírica e sem o necessário embasamento, muitas vezes pode resultar em uma ação mais forte ainda, que vai voltar contra o órgão de segurança pública. Então, é importante que profissionais verdadeiramente capacitados estejam responsáveis pelo planejamento e execução das operações de contra-propaganda. Ações mal planejadas ou executadas sem um devido rigor profissional tendem a ser desastrosas para as forças de segurança pública, ocasionando, não raras vezes, efeitos contrários aos esperados. E, por fim, eu coloco aqui a terceira e última consideração. Entendemos como essencial a formação de analistas de inteligência em disciplinas relacionadas à temática da contra-propaganda, para viabilizar o efetivo planejamento e execução de medidas destinadas ao enfrentamento de mensagens adversas veiculadas por grupos criminosos. Essas são as referências, todas estão apresentadas no ensaio. Mais uma vez, aí renovo meu agradecimento e parabenizo, então, a Secretaria de Gestão e Ensino e o Ministério da Justiça pela promoção do evento e pela publicação da revista. Muito obrigado a todos.